Fala galera ligada no Pautas e Táticas pós-jogo de Manchester City 2, Paris Saint-Germain 0, segunda perna das semifinais da Champions League, que coloca a equipe inglesa comandada por Pep Guardiola numa final inédita de competição europeia. Manchester City conseguindo vencer o Paris Saint-Germain nos dois jogos, despachando o favoritismo dos atuais vice-campeões e conseguindo chegar aí a essa primeira final na sua história. Vamos dar uma olhada aqui nos melhores momentos desse jogo, claro, só com comentários, não podemos passar imagens, mas vamos primeiro falar das escalações, né? O Manchester City teve mudanças leves no time e eu sei que já tinha algumas cornetas preparadas pela opção do Fernandinho como titular, em detrimento do Rodri, que ficou no banco de reservas, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, na final da Copa da Liga Inglesa, que, mal ou bem, é uma competição onde experiências são feitas, né? O Fernandinho é um cara que está predominantemente no banco, nas últimas duas temporadas, pelo menos, do Manchester City, ou nesta temporada, né? Já que na temporada passada ele até tinha uma boa minutagem, mas como zagueiro. E a outra mudança foi a mesma da partida de volta contra o Borussia Dortmund. O Cancelo ficou no banco de reservas, o Zinchenko entrou no time na lateral esquerda, e que grande partida fez o Zinchenko. Mas a gente vai entrar em detalhes um pouco mais pra frente. Já o Paris Saint-Germain fez algumas outras mudanças, algumas forçadas, outras por escolha. Como, por exemplo, o Bakker saiu do time, entrou o Diallo como titular da lateral esquerda. No meio-campo, o Gueye, que estava suspenso, deu lugar ao Ander Herrera. E sem o Mbappé, que estava ali na dúvida, ele chegou a ser relacionado, mas nem aqueceu para entrar no jogo, deu lugar ao Icardi no ataque. Então, sem o Mbappé, o time passou a ter a mesma característica tática, né? Um 4-3-3, mas com um centroavante um pouco mais parado e que pouco pegou na bola no primeiro tempo, verdade seja dita. Aos 5 minutos, começam os grandes lances do jogo. Florenzi levanta na área para o Di Maria, o Foden afasta mal, ele que estava ali na defesa, o Verratti domina, vira o jogo para o Neymar chutar em cima da marcação do Manchester City. No lance seguinte, aos 6 minutos, a bola continuou rolando, o Verratti impediu uma saída de bola, o jogo prosseguiu, um levantamento na área encontra o ombro do Zinchenko, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Paris Saint-Germain, mas que foi corretamente anulado com a intervenção do VAR, o árbitro de vídeo. Aos 11 minutos, primeira grande chegada do City, e gol de Riyad Mahrez. O Zinchenko recebeu um grandíssimo lançamento do goleiro Ederson. Inclusive, esse jogo confrontou os dois melhores goleiros dessa temporada, na minha opinião, o Keylor Navas e o Ederson. Com a chegada do brasileiro à final, ele deve se consolidar aí como o melhor goleiro desta temporada, pelo menos também na minha opinião, né? O Ederson fez esse lançamento ótimo, achando o Zinchenko pela esquerda, que cruzou para o De Bruyne na entrada da área. Ele finalizou em cima da marcação, né? Era o Florenzi ali que desviou o chute. O Mahrez pegou o rebote com a perna direita e abriu o placar 1-0 para os donos da casa, o que já ampliava ainda mais a vantagem do Manchester City, ao mesmo tempo que fazia com que a equipe inglesa perdesse o direito de perder por um gol de diferença. 1-0 para o Paris Saint-Germain, classificaria o City, mas com esse resultado 2-1 já não serviria mais para o City. Coisas de regulamento da Champions League, mas vamos em frente aqui na nossa análise. Aos 15 minutos, uma falta muito perigosa do Gundogan em cima do Neymar na entrada da área. O próprio Neymar bateu, a bola desviou na barreira, originou num escanteio que, depois de cruzado, não exatamente pegando o cruzamento, mas o cruzamento aconteceu, a jogada prosseguiu, acabou originando num outro cruzamento e o Marquinhos acabou cabeceando a bola no travessão. Foi a principal chegada do Paris Saint-Germain nesse primeiro tempo, que teve o controle das ações, né? Pressionava, jogava em cima, mas estava tendo as melhores chances, ou em bolas paradas ou em levantadas na área. E o Manchester City, àquela altura do jogo, né, aos 15 minutos, já dava para detectar uma mudança na sua marcação. Eu tenho definido esse Manchester City como jogando num 4-2-4-0, sem centroavante, com duas linhas de 4 e dois volantes entre elas. Dessa vez, os volantes e os pontas estavam jogando mais alinhados em duas linhas de 4, sem jogadores entre as mesmas, e esses dois elementos que funcionavam como uma dupla de falsos 9, digamos assim, Bernardo Silva e De Bruyne, marcando um pouco mais à frente a saída de bola ali do PSG. Aos 19 minutos, o Ederson fez a saída de bola errada, né? Na verdade, ele acerta na saída de bola com o Bernardo Silva, que conduz, mas ele está um pouco desatento no lance. Tem a bola roubada pelo Di Maria, que consegue finalizar, a bola passa bem perto ali do gol. Seria o empate, né, do PSG àquela altura no jogo, mas ela passou ali rente à trave.
No mesmo lance, o Kimpembe estava caído na área, né, por ter tido o rosto atingido por uma cotovelada do Stones, mas nada foi marcado pela arbitragem. Talvez tenham interpretado como um lance acidental e não com a intenção realmente de fazer um antijogo ali com a cotovelada. Aos 25, o City já dava para perceber que ele estava abrindo mesmo mão da posse, já dava para detectar que era uma estratégia do Guardiola dar um pouco mais a posse para o adversário e jogar nos contra-ataques, esperando um momento certo para ser cirúrgico para atacar. Já o Paris Saint-Germain abusando de bolas esticadas e esquecendo que não tinha o Mbappé em campo. Numa dessas esticadas, né, aos 25 minutos, o Neymar pega a bola, sai na frente do Ederson, mas ele não consegue dominar muito bem ali o lançamento, a bola acaba nas mãos do goleiro brasileiro. O time estava sentindo muita falta do Mbappé nesse tipo de lance, nesse tipo de bola esticada. Aos 29, lance do Manchester City, De Bruyne recebendo na entrada da área, finalizando colocado, a bola passou bem perto do gol, bem perto da trave. Aos 31, o Florenzi cruzou no rasteiro para o Di Maria, a bola passou direto pela marcação e ficou com a defesa do City para dominar e sair jogando. Aos 37, o jogo estava começando a ficar um pouco mais pegado, os ânimos exaltados, e aí o Bernardo, que fez uma falta casual ali de jogo, uma falta normal, não foi uma falta violenta nem nada, e foi em cima do Neymar, e o Neymar levantou tentando encarar o Bernardo. Minutos antes já tinha tido um outro desentendimento, um outro mal-estar ali envolvendo o Ander Herrera do PSG e o Gundogan do Manchester City. Aos 40, o Di Maria desperdiçando um grande contra-ataque originado com um erro de passe do City. Ele sozinho foi facilmente desarmado por trás do Fernandinho, e que grande partida do Fernandinho. Em todos os aspectos, de liderança, defensivamente, ofensivamente na construção das jogadas, fazendo saída de bola, grandíssimo jogo do Fernandinho. Eu sei que você estava com a corneta preparada para o Guardiola por ter mexido de novo no time numa partida decisiva de Champions League, mas dessa vez deu certo e o Fernandinho fez grande partida. Aos 41 minutos, jogada do City pela esquerda com Zinchenko, terminando com finalização do Mahrez em cima da defesa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47, Mahrez finalizando de novo, Navas pegou, Bernardo Silva pegou o rebote, né, com desvio e assustou. O lance acabou gerando um escanteio, onde na cobrança o De Bruyne bateu fechado e exigiu defesa do Keylor Navas. Ele tentou marcar o gol olímpico. A bola é levantada mais uma vez, o Rúben Dias tenta, mas a defesa acabou salvando. No fim do primeiro tempo, o balanço que a gente teve era de que o City estava realmente tentando ser cirúrgico na frente, fosse por proposta de jogo, fosse por imposição do PSG, mas eu acho que realmente era uma proposta de jogo. A imposição do PSG era uma falsa imposição. Eu não vou dizer que o City deu a bola para o PSG para que ele se atrapalhasse, porque estava forçando uma escalação ali que não era das melhores, não tinha a melhor das propostas de jogo, que potencializasse seus principais jogadores. O Neymar teria que jogar um pouco mais aberto, não tinha o Mbappé no jogo, o Icardi estava escondido na partida. A finalização que mais tiveram perigo foi aquela cabeçada do Marquinhos no primeiro tempo. Mas eu digo que o City jogou com regulamento embaixo do braço. Se compactou ali defensivamente, não tinha muita necessidade de se expor. O Paris Saint-Germain, que tinha essa necessidade de tentar ter a bola, tentar atacar o tempo todo, naturalmente, né, por necessidade do futebol hoje ser mais compacto, ou você deixa espaço entre os setores e deixa a defesa lá atrás, com um buraco nos setores, com um buraco entre a defesa e o meio-campo, por exemplo, ou da defesa e o meio-campo e o ataque, e aí municia bastante esse time do City, que não tem centroavantes, não tem atacantes de área, jogadores que jogam no último terço do campo, e era tudo que o City queria. Ou você faz o que se faz no futebol moderno, você joga todo compactado e deixa espaço nas costas dos defensores, aposta na velocidade desses defensores e na boa leitura de jogo do seu goleiro para poder fazer ali um papel de zagueiro de sobra. Não é a característica do PSG, não é a característica do Keylor Navas, por isso o City teve muito o contra-ataque durante todo o primeiro tempo, dá para dizer até que durante toda a partida, até sair o segundo gol. Vamos para o segundo tempo, então. A análise começa com o Neymar vindo buscar um jogo muito dos pés dos zagueiros, né? Numa posição muito mais recuada, ele vindo buscar essa bola, o que mostra esse grande problema que, inclusive, a gente colocou na análise rápida que fizemos do Paris Saint-Germain ontem. Se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. Um time que tem grandes meio-campistas para poder fazer combate, para poder fazer saída de bola, mas que constrói muito pouco ofensivamente. O Verratti tenta, o Paredes é um ótimo jogador de saída de bola, o Ander Herrera tem uma qualidade no passe razoável para boa,
mas não são jogadores de último passe, que tentam aquele passe mais difícil, então o Neymar é que tem que ser esse grande responsável pela criação. E logo no começo do segundo tempo ele já estava via buscar a bola direto dos zagueiros, sabe? Tentando fazer uma transição ali individual, carregando a bola, conduzindo a bola. Isso já mostrava um deserto de ideias ali no meio campo do PSG, muito grande, já não é de hoje. Aos 51 minutos, Rúben Dias empurrou o Paredes na área, o lance não foi revisado e num outro lance acontecendo simultaneamente foi marcado uma falta a favor do Manchester City. Não deu para ver muito bem no rebote, né? A câmera realmente focou nesse lance do Rúben Dias supostamente empurrando o Paredes na área, na minha opinião. Ele realmente empurrou uma infração que eu não sei se daria para marcar apenas porque o Paredes também sente o contato e cai. Realmente não é uma convicção isso que eu tô falando, mas acho que na velocidade do lance, aquele empurra, jogada de bola parada, dá para relevar ali. Quem for sentir uma carga maior vai se jogar, vai cair. Não tô dizendo que foi isso que o Paredes fez, mas para um jogo que teve árbitro de vídeo, um jogo que teve um grande erro consertado por esse árbitro de vídeo, acho que foi também a opinião de quem estava comandando o VAR ali no lance. Aos 54, o Foden perdeu um grande contra-ataque, né, mas por sorte dele, ele já estava em posição irregular, mas ele saiu cara a cara com o Navas, era a chance de ampliar o marcador, mas ele acabou finalizando em cima do goleiro costarriquenho, que também fechou bem o ângulo dele saindo do gol. É um grande goleiro, o Keylor Navas. Aos 56, o Neymar teve boa oportunidade dentro da área, ele veio costurando, né, circulando a defesa do City, que estava muito bem no jogo de hoje, impecável o jogo da linha defensiva do Manchester City. O Neymar veio circulando na frente da defesa, mas demorou a finalizar, e quando ele finaliza, tanto o Zinchenko quanto os Stones deram um carrinho juntos, fecharam a porta ali pro brasileiro, inclusive vibraram muito no lance, mostrando toda a raça e toda a força de vontade, todo o espírito de luta que o City realmente estava tendo no jogo, algo bem diferente, né? Um time tão técnico como o Manchester City jogando realmente na raça, na força de vontade, nessa semifinal de Champions League. Aos 62, o PSG mexe pela primeira vez no time, uma mexida dupla, saíram o Icardi e o Herrera, que foram as substituições forçadas que o Pochettino teve que fazer, né? Não nesse jogo, mas as mexidas, né, em relação ao jogo de ida, né? Já que não podia contar com o Gueye, nem com o Mbappé, que inclusive não aqueceu no jogo, então acho que ele realmente não tinha condições, mas a gente ficou estranhando, né? O cara estava relacionado, é um dos principais jogadores do time, talvez fosse utilizado ali só numa situação emergencial, mas acho que nesse momento do jogo, aos 62, já perdendo a partida, com o City tendo essa postura de esperar o erro do adversário para poder atacar, acho que era o momento ideal do Mbappé entrar, principalmente no lugar do Icardi. Mas ele nem aqueceu durante o intervalo, mas enfim, a gente nunca vai saber por que ele não jogou. E aos 63 minutos, saiu o gol do City. Um contra-ataque mortal, o Foden puxa pela esquerda, tabela com o De Bruyne no meio, que aciona ele, mais uma vez, para poder cruzar do lado oposto. Ele cruza rasteiro para o Mahrez meter o segundo gol dele no jogo. E calando os críticos, eu inclusive sou um grande crítico do Mahrez. Se você acompanha o Projeto Paralelo, né, um podcast sobre o futebol, e aqui no YouTube, Para o Ímpar, você com certeza já viu várias vezes eu criticando o Mahrez, e eu inclusive fiz uma crítica muito forte, fazendo uma comparação até com um certo jogador aqui do futebol brasileiro. Vou deixar o link para vocês na descrição desse episódio. Se você ainda não é inscrito lá no canal do podcast sobre futebol, por favor, dê essa moral aí, porque também é um projeto muito bacana que a gente está fazendo, inclusive hoje, na data da gravação desse vídeo aqui do pós-jogo de City PSG, saiu o vídeo novo. Eu não pude estar nessa edição, mas eu tive em várias outras, você pode dar uma conferida ali daqui a pouco lá no canal vizinho, no canal do podcast sobre o futebol. Mas voltando aqui à análise do jogo, 69 minutos depois do City ampliar o placar, o Di Maria é expulso por uma falta violenta no Fernandinho, meteu a sola na bola, os ânimos realmente estavam à flor da pele nesse momento. O Zinchenko quase caiu na pilha dos jogadores do Manchester City, mas o Fernandinho conteve ele, né? Pediu para ele parar. O Zinchenko gritando, discutindo, levantou o dedo, o Fernandinho deu um tapa na mão dele, pedindo para ele parar, manter a concentração, até porque tratava-se de uma semifinal. Jogadores importantes ali caindo na pilha de um time que naquela altura estava potencialmente eliminado, não ia fazer nada bem para o Manchester City, perder jogadores para uma grande final. Imagina só se o City perde ali um Zinchenko, um De Bruyne, que inclusive é substituído no jogo ali pelo Gabriel Jesus, se eu não me engano, porque já tinha cartão amarelo. Então não era nada interessante. O Fernandinho, com toda a sua experiência, conseguiu conter os ânimos ali do Zinchenko. E aí, a essa altura do jogo, realmente o PSG, com 1 a menos, 2-0 contra, precisando virar o jogo, 15 minutos para acabar o jogo, o City já tendo um pouco mais de volume,
do jogo, controle dos espaços, controle da bola, já fazendo o seu jogo tradicional que normalmente faz, não está muito acostumado a fazer esse jogo de contra-ataque. O PSG parece ter cansado e desistido da partida, então partiu para lances violentos. Mas antes disso, o City ainda teve outras chances de marcar. O Mahrez recebeu pela direita, cortou, finalizou em cima da zaga. O Foden também teve um chute de fora da área que o Navas pegou. O Mahrez de novo bateu fechado um escanteio, tentou um gol olímpico e o Navas também tirou. Mas aí aos 87 acontece um carrinho frontal do Gabriel Jesus, onde ele tomou apenas cartão amarelo, correu o risco de tomar vermelho, mas era ali um claro sinal de que o PSG realmente tinha largado a partida, começou a descer a porrada mesmo nos jogadores do City. E aos 89, o Danilo entrando violentamente também no Gabriel Jesus por trás e também só tomou amarelo. Então essa foi a partida, né, entre City e PSG. Eu não vou ser oportunista e relembrar algo que eu disse lá atrás, se eu não me engano eu disse isso no jogo de ida e até antes da partida. Eu acredito que esses dois projetos milionários, né, tanto de PSG quanto de City, teriam um final feliz, primeiro, historicamente falando, para o City, porque é um time que joga em mais alto nível dentro do seu campeonato nacional, tem mais competição e consegue ser bem sucedido, tá com um projeto milionário há mais tempo, chega a uma final, mas eu também não vou contra o que eu disse antes desse pré-jogo. Eu ressaltei isso, mas disse que o PSG era favorito para esse confronto, pelo histórico recente, pela maturidade dos jogadores essa altura da competição, pelo histórico de eliminações do City em fases anteriores. Era a primeira vez com o Guardiola que a equipe conseguia alcançar uma fase de semifinal, então eu esperava um PSG mais maduro para essa partida, inclusive potencializado pela campanha, né, derrubando grandes equipes, né, liderando um grupo da morte que tinha United e Leipzig, passando por um Barcelona nas oitavas de final, um Bayern de Munique nas quartas. Mas se a gente for olhar a campanha do PSG, principalmente nesse mata-mata, nos 6 jogos, teve 2 vitórias, aquele 4-1 contra o Barcelona, e o 3-2, muito cirúrgico e muito difícil, lá na Allianz Arena, onde jogou pior do que o Bayern, mas conseguiu o resultado, marcando 3 gols em 6 finalizações. Teve um empate no jogo de volta contra o Barcelona, e as 3 últimas partidas foram 3 derrotas. Derrota para o Bayern no jogo de volta, 2 derrotas para o City, que venceu todas as partidas no mata-mata e só deixou de vencer uma partida na Champions, que foi na fase de grupos, um empate diante do Porto. Se eu não estiver errado, se você puder me corrigir nos comentários, fique à vontade. Então o City também faz uma grande campanha, ainda invicto na competição, chega à sua primeira final em toda a sua história. O Guardiola voltando a uma final depois de 9 anos, mexendo pouco no time, que era o grande defeito dele nas últimas temporadas, mesmo que acreditando num ideal de jogo, tentando e acertando, às vezes tentando e errando e sendo muito cornetado por isso. Dessa vez ele solidificou uma forma de jogar, bancou as suas ideias, jogar sem centroavante, bancar o Sterling e dar moral para o Foden na partida, fazer um revezamento de laterais, colocar o Fernandinho no jogo de hoje como titular. Escolhas que o Guardiola fez para o jogo estrategicamente, como ele faz em várias outras partidas. Deu certo mais uma vez. Poderia ter dado errado nas fases anteriores, como deu em outras edições da Champions League, mas na verdade ele teve convicção das suas ideias, bancou isso e foi bem sucedido. Chega a uma final merecidamente, a primeira delas fora do Barcelona, a primeira delas pelo Manchester City, que é o seu trabalho mais longevo. Passou 4 temporadas no Barça, 3 no Bayern, essa já é a 5ª no City. Chega a uma final, pode levantar seu segundo caneco na temporada já no próximo final de semana. Poderia ter sido no anterior, mas a partida entre United e Liverpool foi adiada. Naquela partida, naquela rodada, em caso de vitória do Liverpool, o City já seria campeão inglês. Já copou a Copa da Liga nessa temporada e agora está numa final de Champions League inédita. Parabéns ao Manchester City. Melhor futebol dessa temporada. Vai chegar na final como favorito em condições técnicas, não estamos falando aqui de peso da camisa. Vai enfrentar ou o Chelsea num clássico inglês, onde também é uma equipe que teve esse projeto e conseguiu ser bem sucedido em 2012, foi campeão, e o Real Madrid, que é o grande tubarão branco dessa competição, com 13 títulos, o maior campeão, o time que tem mais tradição e que com certeza vai simbolizar um desafio muito grande caso aconteça esse confronto na grande final. Mas mesmo assim não vejo nem Chelsea nem Real Madrid jogando mais bola do que o City na temporada nesse momento. Então vejo o City com favoritismo para essa grande decisão, seja qual for o seu adversário. Amanhã a gente vai ver qual vai ser o seu adversário na final. Inclusive
mais um recado. Vou estar na transmissão no YouTube da Alternativa Esporte dessa partida entre Real Madrid e Chelsea. E, é claro, no final do jogo, no final da transmissão, vou gravar aqui o pós-jogo para vocês aqui no Pautas e Táticas. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!